Fala galera, mais um cortezinho, mais um videozinho top aqui do nosso canal. Já quero pedir a você que deixe aquele like que fortalece bastante. Deixe também seu comentário que vocês estão achando de Alexandre Matos. Será que vem muitas contratações de peso por aí? Comenta aí, deixe também os créditos aos canais ESPN. Bora assistir esse videozinho que tá muito da hora, rapaziada. 777. Eu vou ceder meus minutos. É um Posso, novo Abel? relacionamento. Tá. Certo? Certo. E um canal do YouTube, BTB, ele conversou com o Alexandre Matos na chegada dele ao Rio de Janeiro e nos cedeu aí um pouco dessa conversa. Vamos dar uma olhada. É o gigantismo, né? É o tamanho do clube, o desafio proporcional a isso. Sou um profissional de desafios grandes e chego para um que, sem dúvida, um dos maiores, né? O Vasco, o tamanho da instituição, a torcida apaixonada que enfim, muito motivado, com total energia. Hoje um profissional já maduro, já com 20 anos aí, já nessa estrada e sem dúvida com muita certeza de desempenhar um trabalho que é o que o torcedor do Vasco merece. Sem dúvida a expectativa, o carinho é legal, mas a responsabilidade ela aumenta muito e trabalhar muito para que as estrelas, que são os atletas, a comissão técnica, o treinador, elas brilhem bastante, é isso que é importante. Tá aí o Alexandre Matos. Ele disse ali para que a comissão técnica, os jogadores brilhem bastante. Eu lembro que na época do Palmeiras figura em propagandas do Mitos. Palmeiras. Alexandre Mitos. Alexandre Mitos. Cruzeiro bicampeão brasileiro, 13 e 14. É esse Alexandre Matos que chega no Vasco com um aporte agora em 2024. Amigos, Rafael Prats, Eugênio Leal, Breler Pires e vocês que nos acompanham, de 250 milhões de reais, não é isso? Né? 270, desculpe, 270 milhões de reais. Breler Pires, fale sobre o novo Mas calma. Vasco. Não estou nervoso, eu só quero ouvi-lo. Você viu ali as telas? Não, você está muito empolgado. Eu tô empolgado? Não, 270 milhões, não só para contratações. Para que mais? Investimento em estrutura, reforma de CT, há a previsão de reforma do CT do Vasco. Então não é só para botar ali na mão do Alexandre Matos e pode gastar à vontade. A grana para contratação vai ser muito menor do que isso e precisa chegar nos prazos certos. O Vasco pecou muito nessa temporada por causa de atrasos nos aportes, por causa de muita desconfiança interna, se a 777 honraria seu compromisso, fluxos ali que não estavam bem estabelecidos, e isso também prejudicou o trabalho de contratação do Vasco. Então o Alexandre Matos depende de dinheiro em caixa para fazer negócio. Quando um clube contrata o Alexandre Matos, a gente já imagina, já pensa e já sabe qual é o pensamento do clube. É isso. Que vai investir pesado, ele é um cara agressivo no mercado, ele assedia, no bom sentido, assediar no bom sentido de vai atrás, faz a cabeça do jogador. Tem muito contato com o empresário. Hoje em dia, você ter contato com o empresário ajuda muito. Tem bom relacionamento, imagino, com Sim. vários empresários. Então, não é um chute que eu estou dizendo, eu estou falando baseado na experiência dele. Então, os clubes que a gente acabou de ver na tela. Cruzeiro, não estava na tela, mas Cruzeiro, Palmeiras, Galo, Atlético Paranaense. Se o Vasco está trazendo esse cara, o Vasco não está pensando só... Ele tem que pensar, eu concordo com você. Ele tem que pensar na estrutura, na reforma de São Januário, ou na modernização, enfim. Mas o Vasco está pensando em agressivo para o mercado, ou não está? Não, está pensando, mas isso precisa ser alinhado com o comando da 777, que falhou demais nessa temporada. Falhou porque muitas vezes hesitou, muitas vezes não assinou. Quando tinha negócios encaminhados, o Vasco deu passos atrás. Então, por tudo isso, foi um ano muito complicado nesse aspecto. E a 777 bastante questionada, bastante criticada, e traz o Alexandre Matos. O Alexandre Matos representa um choque de credibilidade para a 777 no Vasco. Porque a partir de agora, vai com o nome que tem respeito no mercado, como você falou, muitos contatos. E para o torcedor do Vasco, é esse recado. Opa, vai ter contratação, o Vasco vai conseguir desatravancar mais negócios. Várias contratações que o Vasco tentou nesse ano não vieram
e, de certa forma, foram creditadas ao Paulo Brax, mas é a responsabilidade dirigida com a diretoria da 777. Então, por tudo isso, precisa estar bem alinhado. Agora, que o nome desperta confiança no torcedor, desperta, porque é esse cara que tem uma capacidade de convencimento muito grande. Eu me lembro do começo da carreira do Alexandre Matos, no América ainda, lá em BH, e o Matos sempre teve isso como virtude, um cara que conseguia mostrar para o jogador, para a família do atleta, que o clube dele era o melhor, que ali representava a grande oportunidade. E fazendo isso, eu vejo que ele pode fazer com que o Vasco gaste melhor o seu dinheiro. É o que faltou nesse ano. Para usar uma palavra difícil, um poder de persuasão dele é muito grande, de convencimento. É óbvio que sem dinheiro você não vai convencer, mas ele tem uma lábia ali para... Não é só lábia, o Matos usa muito a experiência que ele tem para mostrar para o jogador, oferecer um plano de carreira para o jogador. Lábia no bom sentido. Exato. E ali, outra coisa que ele faz muito bem é entender o sentimento da torcida e trazer a torcida para comprar o barulho do trabalho. Então, no Palmeiras, no Cruzeiro, por exemplo, ele, de cara, já chegou investindo alto no momento em que o Cruzeiro ali estava numa transição. Ele mostrou, não, é com investimento que o Cruzeiro vai voltar a brigar por títulos e brigando por títulos, isso vai gerar um círculo virtuoso. O Cruzeiro vai ter mais dinheiro de premiação, vai ter mais dinheiro de patrocínio e isso é um movimento arriscado, mas ele conseguiu convencer o torcedor de que era o caminho e logo deu resultado. Bicampeão brasileiro. O Cruzeiro ali deslanchou. Mas Você quer pôr o pé no freio na empolgação do torcedor do Vasco. Estou de olho em você, hein? Não, no Palmeiras, ele conseguiu também dar uma cartada muito hábil, que foi a chegada do Dudu. A chegada do Dudu mexeu com a autoestima do torcedor do Palmeiras. Como é que o pessoal fala? Com chapéu. Chapéu. Ali Corinthians e São Paulo estavam interessados. Ele chega na frente e leva o Dudu para o Palmeiras. No Vasco, ele também vai buscar essa cartada de confiança. E o torcedor do Vasco está muito ressabiado ainda com a 777, pelo que foi a temporada, com o time. Então, nada, está em êxtase, se livrou do rebaixamento. Não, mas passada a euforia do alívio, agora o torcedor começa a questionar, quer ver o time sendo montado. E nessa daí, a gente pode esperar alguns movimentos agressivos do Alexandre Matos. Eu, por exemplo, conhecendo o Alexandre Matos, sabendo, não me espantaria que ele tentasse conversar com o Dela Cruz, por exemplo. Antes disso, precisa resolver... Sem informação não, né? Não é informação. Você está dando um exemplo, não, tá. Mas pela forma como ele age. Como se fosse uma cartada inicial, para demarcar território. Exato. E para mostrar a ambição do Vasco. Mas antes disso, antes de ir atrás de jogador, a prioridade é o Ramon Dias. Precisa renovar, não renovar, mas cravar a permanência do Ramon Dias, se alinhar com ele. E o Ramon Dias eu vejo que tende a ficar com um cara como o Alexandre Matos. Essa é a coisa mais simples. Não, simples não. Calma aí, Abel. Mas o Alexandre Matos chegou agora, Abel. Você falando de um jeito que parece que ele está aí há um ano já. Mas o Ramon Dias... Ele falou em De La Cruz, em dar um chapéu no Flamengo? Não. Olha o exemplo que ele deu aqui, o Breler. Não, mas antes de tudo, o Ramon Dias. Conversa e tal. E aí, conversando com o Ramon Dias, ele vai detectar quais são as carências do elenco, quais jogadores a gente precisa. Pô, ele detectou, tá faltando um meia aqui, um meia de criação, um cara de meio campo. Se o De La Cruz se encaixar nisso, aí eu não tenho dúvida de que o Alexandre Matos vai bater lá na porta. Como está a situação aí? Já fechou? Já vai sondar e vai entrar no jogo. Mas porque... Não é pro torcedor do Vasco se empolgar? Mas porque esse nível? Esse é o perfil do Matos. E, poxa, mesmo que o Vasco não contrate o De La Cruz, ele já tem conversas em andamento com o Flamengo, mas só de mostrar para o torcedor que a ambição é essa, que o Vasco, de fato, vai brigar no mercado com times de cima, isso daí, ele já ganha o torcedor, de certa forma. Então, é assim que o Matos trabalha. Então, por isso, eu não me espantaria com movimentos desse tipo. O De La Cruz é só um exemplo. A gente tem que falar, exaltar as coisas que ele fez, tal, tudo. Mas é bom lembrar também que, muitas vezes, contrata jogadores que não dão certo. Sim. Foi criticado também em alguns momentos dentro do Palmeiras, porque, sei lá, vou chutar um número, contratou 20, 15 deram. Eu estou chutando o número, tá? Não estou... Mas nem todos que ele contrata... Mas isso acontece com todo mundo. Nem todo mundo que você vai contratar vai dar certo. Mas os trabalhos dele costumam dar frutos, resultados. Ou estou errado?
Não, está certo, Abel. Eu só quero pontuar algumas coisas. Primeiro que o Vasco está contratando um diretor executivo de futebol. Não está contratando um artilheiro, não está contratando um craque que vai decidir os jogos. Isso é bom pontuar, porque essa figura do diretor executivo ganhou uma importância muito grande no Brasil, como se parece que chegou o Midas ao clube. Olha, agora ele vai tocar aqui e vai virar ouro. Vai contratar 20, os 20 vão jogar muito, vai montar um time imbatível, a torcida vai se empolgar. É bom a gente pontuar. Esse profissional é muito valorizado no Brasil hoje. O Vasco está fazendo um investimento para tirá-lo do Atlético Paranaense. O Alexandre Matos certamente deve ter uma boa remuneração, enfim. Teve um trabalho que indicou que o Vasco fizesse isso. Agora, é um diretor executivo que vai ajudar a montar o elenco do próximo ano. Estou com o Breyer. É importante? Eu acho que é importante. É importante, mas ele não joga futebol, Abel. Ele não vai fazer gol nenhum, ele não vai fazer nenhuma defesa. O time não vai ganhar jogos por causa dele, ele vai ajudar a montar um elenco. Ele não faz milagre sem dinheiro. Exatamente. Mas tem a importância dele. Claro que tem. Tem Assim, time aí que contratou de qualquer jeito e foi rebaixado. Sem dúvida. E tem um contrator também foi. Então, o que acontece é o seguinte, ele tem contato, ele transita muito bem em um meio, que hoje você conversar com empresários, ter contato, tudo isso ajuda muito. Eu acho que é inevitável que o torcedor do Vasco fique empolgado com a chegada do Alexandre Matos. Mas é diretor executivo de futebol. Não está chegando o Verratti. Não está chegando o Léo Jardim, que foi decisivo para o time não cair. Então, assim, essa figura ganhou muita importância e ficou uma figura muito badalada. Né? Às vezes dá a impressão que o clube, até ao anunciá-lo, o clube trata como um artilheiro que chegou, um cracaço que chegou. Não é. Camisa 7. Então, mas sabe por que isso acontece? Ponta direita. Exato. Mas ele é um dos responsáveis por essa valorização da figura do executivo de futebol no Brasil, não é? Fato, mas eu acho que não é no Brasil, né? É que cada país tem a sua estrutura de futebol. Se a gente pegar, por exemplo, tem um cara que ficou muito famoso na Espanha, que foi o Monte, que montava os times do Sevilha. Agora está no Aston Villa. Olha o Aston Villa que está fazendo, né? É o terceiro colocado na Premier League. É o cara que identificava jogadores do mercado não tão caros e trazia esses jogadores, potencializava, vendia, fazia dinheiro e conseguia manter o Sevilha sempre com um bom rendimento. Na Inglaterra, ele agora foi para lá, mas assim, essa imagem é muito mais centrada nos treinadores. Os treinadores são os grandes diretores executivos. Então, é o Guardiola que pega o telefone e liga para o Gabriel Jesus para falar, eu quero você aqui. Renato Gaúcho faz isso às vezes. Então aqui no Brasil é diferente. Tem se dado ultimamente cada vez mais importância ao diretor executivo. Por quê? Porque o futebol brasileiro está se profissionalizando. Não dá mais para contar. Antigamente era o vice de futebol. Sim. Como é no Flamengo, o vice de futebol. Está lá o Marcos Braz. Essa é uma estrutura do passado. E geralmente alguém estatutário, né, Eugênio? Alguém do clube. Que era colocado nessa função. Hoje, o clube contrata um diretor... Um profissional. Que é bom a gente pontuar também. O diretor executivo de futebol, ainda mais no Brasil, é muito lembrado por contratação. O trabalho dele vai muito além disso. Vai muito além. O dia a dia, às vezes, é mais importante do que quem vai chegar. Você verificar os problemas de elenco em relação a relacionamento. É tudo, é toda a estrutura. Toda a estrutura não é chegar, do departamento de futebol 30 aí. Está sob o controle do diretor executivo. O funcionamento do dia a dia do clube é muito importante. Sim. De todas as ações, de todos os departamentos, a integração deles, relacionamento entre os departamentos, é tudo função de um profissional que está ali diariamente dedicado a acompanhar isso, presencialmente, entender onde é que tem Opa, está surgindo uma rusga aqui entre preparação física e departamento médico. Opa, comissão técnica aqui com algum jogador. Esse cara tem que estar ali. Aumenta ainda mais a importância. Tem que estar 24 horas por dia ali dentro. Então, e você vê clubes com esses profissionais tendo sucesso. Então, o Alexandre Matos fez esse papel no Cruzeiro com muito sucesso e no Palmeiras com muito sucesso também. Teve no Atlético Paranaense, o Atlético não conquistou um título brasileiro, mas foi uma final de Libertadores. O Atlético se valorizou muito com o Vitor Roque, né? Pega um jogador barato e multiplica por quase 10 o valor dele na revenda. Só nessa revenda aí, nossa. Quanto que o clube não lucrou com essa passagem dele por lá. Então, tem várias questões. Aqui no Atlético ainda há uma influência muito grande do Petralha, que é o presidente, nas decisões do dia a dia do futebol, acima do gestor. Desculpe, só complementando o que você falou. Comprou por 24 milhões o Vitor Roque, do Cruzeiro, que era multa, não era? Vendeu por 400. Vendeu por 236 milhões.
235 milhões de reais. Fora bônus De previsto. reais. Sim, sim. De reais. E possíveis bons. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Só isso. É isso. Aí, o Alexandre Matos é um cara muito safo no mercado. Então, comparar o Alexandre Matos com o Brax, por exemplo, o Brax está dando os primeiros passos na carreira como executivo e pegou um desafio muito complicado, que é uma reestruturação total. Teve de montar um elenco praticamente do zero, o Vasco subindo da segunda divisão. E aí, eu entendo o que o Prats está falando, mas... O Matos fez mais ou menos isso no Palmeiras, não fez? Não, mas é diferente. Ali o Matos já tinha uma rodagem, já tinha Fez de sido América, campeão do Cruzeiro. Ah, sim, claro, Já claro. tinha- Tem razão. O Brax ainda é incipiente nessa função. Eu entendo o que o Prats está falando, de não gerar essa supervalorização do dirigente, mas no caso do Matos, o Vasco, a embalagem ali empolga, a apresentação é quase de um jogador, porque o trabalho anterior do Paulo Brax foi bastante questionado. O Lúcio Melo, que era o CEO, também muito criticado, a relação dele Luiz com o Melo. Luiz Melo, desculpa. Agora é o Lúcio Barbosa. Mas o Luiz Melo muito criticado. E aí nessa esteira... Rubro-negro? Exato. E aí Esse aí... Mas nessa esteira vem a 777 e o Vasco passando um novo recado. Olha, agora estamos trazendo uma pessoa com rodagem... Com peso no mercado. Com peso. Ele é uma grife do mercado. O Lúcio Barbosa, que é o cara que hoje ocupa... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Já pensou dar um chapéu no Flamengo com o De La Cruz, cara? Rapaz, poderia até acontecer, né? Dependendo do projeto do Vasco, poderia sim acontecer um salário maior, um projeto melhor. Mercado é isso aí, né? Não dá pra gente saber. Mas, assim, não sei se o Flamengo também não iria lá, cobriria, porque quando se trata desses dois clubes aí, a guerra entre os dois times, né? É grande. Mas tem outros nomes aí no mercado, né? Vi muito falar de William Bigode, Daverson, a gente vai ter o Scarpa. Então, o Vasco tem muitas opções no mercado, tem jogadores que pode chegar sem custo, né? Existe várias possibilidades aí no mercado. Jogadores que não vai precisar um aporte, um investimento, uma compra, né? Gastar muito dinheiro com eles. Jogadores que vão sair do Santos, jogadores que vão sair do Corinthians, jogadores que vão sair de vários clubes aí. Eu acho que o Vasco vai apostar um pouco nisso para não gastar tanto dinheiro com jogadores, né? Vale a pena comprar? Sim. Os jogadores que forem ser comprados, eles têm que ser a cartada certa, né? Para não errar. Já os jogadores que vão ser né, sem contrato, esse daí você pode até errar, porque você não vai ter um aporte financeiro muito grande para trazer eles. Essa tosse. Mas é isso aí, galera. Deixa aí seu comentário, sua opinião, o que vocês acharam do vídeo. Se vocês estão acreditando no Alexandre Matos, que ele vai fazer um Vasco da Gama bastante forte para a próxima temporada. Pelo menos a promessa é essa. E a gente viu o Vasco jogar no final da temporada, né? A gente viu a pontuação que o Vasco fez. Era a pontuação de Libertadores. Na verdade, nem de Libertadores. Se o Vasco faz 36 pontos no primeiro, 36 pontos no segundo turno, ele teria batido campeão, né? Foi a pontuação que ele fez no primeiro turno. No segundo turno, fizesse no primeiro, teria batido até campeão. Mas isso aí não conta, né? A realidade é bem diferente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada. Prometer, ela promete, mas vamos deixar acontecer. E aí? Deivinho no Vasco. Já pensou Deivinho no Vasco fazendo gol no Flamengo? Rapaz.